Livro do profeta Daniel. Daniel, capítulo de número 12. Daniel, capítulo de número 12. Nesse tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, o defensor dos filhos do teu povo. E haverá tempo de angústia, qual nunca houve, desde que houve nação, até aquele tempo. Mas naquele tempo será salvo o teu povo, todo aquele que for achado inscrito no livro. Muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para a vergonha e horror eterno. Os que forem sábios, pois, resplandecerão como o fulgor do firmamento, e os que a muitos conduzirem à justiça, como as estrelas, sempre e eternamente. Tu, porém, Daniel, encerra as palavras, e sela o livro, até o tempo do fim. Muitos o esquadrinharão, e o saber se multiplicará. Então eu, Daniel, olhei, e eis que estava em pé outros dois, um de um lado do rio, o outro do outro lado. Um deles disse ao homem vestido de linho que estava sobre as águas do rio: quando se cumprirão estas maravilhas? Ouvi o homem vestido de linho que estava sobre as águas do rio, quando levantou a mão direita e a esquerda ao céu, e jurou por aquele que vive eternamente, que isso seria depois de um tempo, 2 tempos e metade de um tempo. E quando se acabar a destruição do poder do povo santo, estas coisas todas se cumprirão. Eu ouvi, porém não entendi. Então eu disse: meu Senhor, qual será o fim destas coisas? Ele respondeu: vai, Daniel, porque essas palavras estão encerradas e seladas até o tempo do fim. Muitos serão purificados, embranquecidos e provados. Mas os perversos procederão perversamente, e nenhum deles entenderá, mas os sábios entenderão. Depois do tempo em que o sacrifício diário for tirado e posta a abominação desoladora, haverá ainda 1290 dias. Bem-aventurado que espera e chega até 1335 dias. Tu, porém, segue o teu caminho até o fim, pois descansarás, e ao fim dos dias te levantarás para receber a tua herança. Pai Santo, obrigado por tudo que nós já provamos aqui nessa noite. Como é bom cantar louvores ao nome do Senhor. E rogo, Deus, mais uma vez, que continue falando conosco, agora por meio da palavra do Senhor. Que o Senhor mesmo nos ensine e nos permita falar com franqueza, com habilidade, com temor, tremor e reverência diante do Senhor. E que a tua igreja, diante de tudo o que acontecer aqui nessa noite, dê glórias e louvor ao nome daquele que é digno para sempre. Oramos em nome de Jesus. Amém. Com certeza todos aqui já ouviram a palavra anestesia. Basicamente, a anestesia serve para bloquear a sensibilidade e evitar que, diante de procedimentos médicos ou de quaisquer outras naturezas, a gente sinta dor. Então, de maneira bem sucinta, se você já extraiu um dente, ou se você já fez uma cirurgia sem dor, isso você dá graças à anestesia que te ajudou a passar bem por esse momento. O que a gente sabe é que ninguém gosta de sentir dor. Ninguém gosta. Ninguém fica feliz por sentir dor. Pelo contrário, nós fugimos o máximo e o quanto a gente pode para se ver livre de qualquer coisa que possa nos levar ou nos provocar ao sofrimento.
Mas a gente não corre apenas de médicos ou dentistas para evitar dor. A gente não gosta de sofrer em nenhuma área da vida. A gente tenta ao máximo escapar para não sentirmos dor. E então, para termos essa fuga de todo tipo de dor, a gente opta viver anestesiado nesse mundo. A gente opta fugir da realidade. A gente opta negar a existência do mal. Muitos negam a existência do sofrimento, das crises e das lutas. E você conhece gente que é assim? Gente que foge de acreditar que o sofrimento exista, de que o mal exista, de que crises existam e de que lutas também existam. Mas a Bíblia, ela não amacia os nossos sofrimentos. Como a gente viu na liturgia, o próprio Paulo afirma: porque para mim eu tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente. O próprio apóstolo Paulo não nega o sofrimento, mas pelo contrário, ele afirma: o sofrimento faz parte da caminhada de qualquer pessoa. O sofrimento está aí, e não é para um grupo específico de pessoas. Todos nós experimentamos algum tipo de dor ou sofrimento que não existe anestesia que possa ajudar a passar. Mas o próprio Cristo também falou isso: no mundo vocês vão passar por aflições. Então, diante dessas duas evidências, não é possível a gente fingir que existam dores, sofrimentos e problemas. E é exatamente isso que acontece em Daniel de 10 a 12. A gente chegou no final do livro de Daniel, mas os capítulos 10 a 12 mostram para nós o povo voltando para Jerusalém para reconstruir o templo. E quando eles chegam ali naquele lugar, eles encontram oposição para a reconstrução dos muros e do templo. E diante disso, eles optam se anestesiar para fugir da difícil realidade de oposição que eles estavam passando ali. Eles param o seu trabalho e seguem a vida. Eles constroem casas para si mesmos morarem e se esquecem de que Deus os enviou de volta, depois de 70 anos de cativeiro babilônico, para voltarem para Jerusalém e reconstruírem o templo, reconstruírem os muros e terem vida em Jerusalém. E você vai encontrar isso quando você fizer uma leitura do profeta Ageu, porque ele vem para chacoalhar o povo. Olha, vocês estão vivendo em casas muito boas, mas a casa de Deus está em ruínas. E isso passou-se depois da saída do exílio, 16 ou 17 anos, em que a construção para, eles se anestesiam para fugir da dor. E o velho Daniel pranteia a situação. Ele vê a dificuldade que o povo está vivendo na terra e ele chora ao Senhor por socorro. E Deus, nos capítulos 10 a 12 de Daniel, envia uma palavra para confortar. Mas as palavras de conforto de Deus são do tipo: relaxa, Daniel, coisas piores ainda vão vir. Essas lutas que o povo está passando ali na terra é apenas o começo, não é mérito de vocês. Ao longo de todas as eras, essa vai ser a circunstância da vida de todos aqueles que servem ao Senhor. Vamos ter que lutar, porque vão nos perseguir e vão se opor a tudo aquilo que se chama igreja e povo de Deus. E então, por meio de visões, ele vê uma batalha espiritual acontecendo. Ele vê o povo sofrendo ao longo de muitas eras, até a consumação dos tempos na volta de Jesus. Mas o que conforta o coração de Daniel é saber que vai haver um tempo em que Deus vai dar um basta no sofrimento do seu povo. Mesmo vendo que lutas seguidas de lutas ainda virão, o que consola o coração de Daniel é saber que Deus vai dar um basta em todo o sofrimento que o seu povo passa. O versículo de número 1 começa falando de angústia. Deus envia Miguel, o grande príncipe,
o defensor dos filhos do seu povo, e naquele tempo, o que vai ter? Tempo de angústia, mas não é um tempo de angústia qualquer, porque olha o versículo 1, qual nunca houve, desde que houve nação até aquele tempo, e isso parece bastante desencorajador. É desencorajador você ver, olha, vai haver um tempo em que a luta vai ser tão grande que você não vai ter precedentes, porque vai ser algo inédito o que vocês vão experimentar. Mas o papel disso que Deus mostra ao profeta Daniel não é para anestesiá-lo diante das crises do mundo. Não é para fazer Daniel ficar amortecido diante dos problemas que ainda estão por vir, que vão ser piores do que os problemas que o povo enfrenta naquele tempo. Porque a mensagem gloriosa continua quando nós no versículo de número 1 lemos na continuação, mas naquele tempo será salvo o teu povo, todo aquele que for achado inscrito no livro. Então, o que a gente entende é que Deus não nos livra da angústia e do sofrimento, mas Ele nos livra na angústia e no sofrimento. E isso precisa ficar muito claro para você, porque às vezes nós não queremos passar por sofrimento, nós não queremos passar pelos vales, nós não queremos lutar, mas a palavra de Deus diz, você vai ter que passar, e eu estarei com você ali no meio. Não é isso que o profeta Isaías fala? Quando vocês passarem pelas águas, elas não te encobrirão. Quando passarem pelo fogo, eles não te queimarão. Nós vamos estar no meio da água e do fogo. Nós estaremos no meio da tormenta, no olho do furacão. Nós estaremos no centro da dificuldade. Mas a nossa certeza é que Deus enviará socorro para o seu povo. A nossa convicção é que Deus virá em nosso auxílio para todos aqueles que forem achados inscritos no livro, que é o mesmo livro que faz referência lá em Apocalipse, aquele livro onde estão o registro dos nomes de todos aqueles eleitos pelo Senhor. Se você crê que o seu nome está escrito no livro da vida, você sabe que você vai passar por lutas e aflições nesse mundo, porque Daniel falou, Paulo falou e Jesus falou. Mas você também fica em paz no meio da tormenta, porque o Senhor prometeu prover socorro para nós. O Senhor prometeu que estaria conosco. Não é isso que Mateus 28, 18 a 20 diz? E eu estarei com vocês até o fim. Eu vou caminhar com vocês, eu não vou deixar vocês sozinhos, não deixarei vocês à própria sorte, vocês contarão comigo, presente na caminhada com vocês. Então, em meio a essa mensagem aparentemente desencorajadora, Deus, Ele diz, mas vocês, que têm o nome inscrito no livro, receberão auxílio no momento necessário. No versículo em seguida, muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para vergonha e horror eterno. Paulo, em Romanos 14, versículo 8, diz assim, foi precisamente por esse fim que Cristo morreu e ressurgiu para ser Senhor, tanto de mortos como de vivos. O que Deus está deixando claro aqui para o coração de Daniel? Daniel, eu sou o Senhor, tanto de vocês que ainda estão vivos, passando pelas lutas, como eu sou o Senhor daqueles que porventura morrerem por causa do meu nome. E o que eu tenho reservado para estes é excelente, porque eles vão ressuscitar para a vida eterna, e eles estarão comigo para a vida, mas outros ressuscitarão para a vergonha e horror eterno. Deus, Ele simplesmente afirma para o abatido Daniel, eu continuo cuidando de vocês até mesmo depois da morte. Essa ideia de que depois da morte não tem o que fazer, não é bíblica, porque o próprio Deus afirma, depois da morte eu continuo cuidando de vocês.
Eu continuo apacentando vocês. Eu continuo com vocês. E isso é belíssimo, porque isso faz com que eu e você nos juntemos a Jó. E mesmo no momento que, acredito eu, é a maior luta de se viver nesse mundo, é lidar com a morte. Eu acho que de todas as lutas, dificuldades que a gente passa, a gente consegue passar bem. Mas mexeu com a morte e isso mexe com a gente. Porque nós não estamos preparados para lidar com isso. Machuca demais. Mas o Senhor, Ele deixa claro para Daniel: Daniel, muitos vão morrer. Muitos vão morrer. Mas se o nome deles estiver escrito no livro da vida, eles vão ressuscitar para a vida eterna. Então a gente se junta a Jó e a gente pode dizer com muita paz: o Senhor deu, o Senhor tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Você já foi em velório de crente. E provavelmente você já teve que enterrar alguém que você ama. Qual é a esperança no coração daqueles que estão velando o seu morto? Exatamente o que Paulo escreve em Romanos 8,39. Nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Deus conforta Daniel dizendo: eu sou o Senhor de vocês que estão vivos, mas eu sou o Senhor daqueles que também morreram. E isso nos dá uma esperança, porque nós sabemos que lá na eternidade nós vamos encontrar aqueles amados que nós precisamos enterrar. Eu tenho certeza que eu vou encontrar meu pai na eternidade, que eu vou encontrar a minha sogra na eternidade, que nós vamos encontrar o seu Valderez na eternidade, nós vamos encontrar o Pedrinho na eternidade, nós vamos encontrar pessoas que amamos e que enterramos, porque o Senhor continua sendo o Senhor até mesmo destes que desceram à sepultura. Ele continua governando até mesmo sobre a morte. E isso é para confortar o coração de Daniel. Daniel, relaxa, porque eu estou cuidando de vocês, mas eu também estou cuidando daqueles que estão partindo. Estou sustentando a vida de todos vocês, e nada vai separar vocês de mim. Nada vai fazer vocês escaparem das minhas mãos. E o verso 3, então diante disso, é um chamado a viver com sabedoria nesse mundo. Não é para nós ficarmos de olho nas dificuldades, não é para nós ficarmos apegados ao sofrimento, às dores, mas é para nós vivermos com sabedoria nesse mundo que vai de mal a pior. E estes sábios a quem Deus faz menção são os mesmos sábios lá do capítulo 11, versículo 33. Vira a página da sua Bíblia aí. Daniel 11, versículo de número 33. Ele diz assim: os sábios entre o povo ensinarão a muitos como a gente vive com sabedoria nesse mundo mau. Como a gente vive com sabedoria em meio às lutas, ensinando a outros quem é o Deus que nós servimos, o Deus que promete no meio da luta prover socorro e livramento. Isso é viver com sabedoria nesse mundo. Ao invés de nós ficarmos de olhos abertos para o sofrimento, que a gente possa falar do Deus que cuida do seu povo em meio ao sofrimento. E é isso que Deus diz: viva com sabedoria, Daniel. Isso é a sabedoria, mas perceba que viver em sabedoria não quer dizer que você vai ser livre de passar por essas coisas, porque o versículo 33 continua: todavia cairão pela espada e pelo fogo, pelo cativeiro e pelo roubo por algum tempo. Viver com sabedoria é falar dessas verdades eternas para o aflito e oprimido, mas é saber que essas coisas não vão livrar a gente de passar por sofrimento, porque às vezes a gente acredita que estou servindo a Deus, vou na igreja, dou o dízimo, sou fiel no meu casamento, não falo palavrão, e isso e aquilo vai nos livrar de passar por lutas e sofrimentos. Errado! Essas coisas devem acontecer. E é exatamente o que acontece no versículo 33. Mas não é sem propósito o sofrimento. E eu tenho certeza que muitos de nós já questionaram: por que eu estou sofrendo? Qual é o objetivo dessa luta que eu estou passando? Por que eu estou enfrentando essa tormenta? Olha o versículo de número 35 do capítulo 11.
Alguns dos sábios cairão para serem o quê? Provados, purificados e embranquecidos. Então toda a luta que a gente passa nesse mundo tem um caráter de nos provar e de nos purificar e de nos tornar fortes no Senhor. Não ache que as lutas que você experimenta nesse mundo são sem objetivos, mas Deus as traz para nos amadurecer nele, para provar o nosso coração e nos refinar como ouro. Esse é o trabalhar de Deus para nós. Então, em meio à luta que você esteja vivendo, comece a saber que o Senhor está refinando você. E quem sabe não é refinando você para coisas mais excelentes no porvir. Quem sabe não é te capacitando para coisas ainda maiores. Não é isso que a Bíblia fala? Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram o que Deus tem preparado para nós. Então pode ser que os sofrimentos do tempo presente sejam para nos ensinar, provar e nos habilitar a mão para a boa obra. E o versículo 3 do capítulo 12, então, afirma que aqueles que viveram de maneira sábia, eles vão resplandecer como o fulgor do firmamento, e os que a muitos conduzirem à justiça, como as estrelas, sempre e eternamente. Não é belo a gente ouvir isso? A vocês que viveram de maneira sábia. Então esse é o tempo de nós vivermos com sabedoria. Diante das circunstâncias, a gente não olha para elas. A gente olha para o que Deus está fazendo em nós e através de nós. E depois de dizer todas essas palavras benditas para Daniel, o versículo 4 é: tu, porém, Daniel, encerra as palavras e sela o livro. O que é selar o livro, senão preserva íntegro tudo que está escrito aí. Não deixe ser profanado a revelação que foi registrada. Não deixe se perder essas palavras. Sela o livro até o tempo do fim. Em outras palavras, Daniel, vai haver um tempo em que as pessoas vão ler essas palavras e elas vão entender o que está acontecendo. É como termina o versículo 4: muitos a esquadrinharão e o saber se multiplicará. Então Deus está dizendo: Daniel, a revelação acabou. Pega o livro, preserva íntegro tudo o que foi registrado. Vai haver um tempo em que as pessoas vão abrir e elas vão entender o que está acontecendo. E isso vai servir de paz, de consolo, de ânimo e de alegria. Não é isso que Daniel faz comigo, com você, depois de tantos anos depois de escrito? Nós lemos, o Senhor nos permite entender alguma coisa, e esse tempo que a gente vive, que é um tempo mau, o Senhor vem para confortar o coração da sua igreja. Fiquem em paz, eu estou cuidando de vocês. Descansem, eu estou provendo o livramento para vocês. Não fiquem perturbados, eu estou no auxílio de vocês. Porque as palavras foram seladas, guardadas, e se mantêm íntegras até o fim. E o versículo 5 em diante, então, é como se Daniel agora, depois dessa visão, ele volta para o lugar da onde ele estava. Se você lembra do capítulo de número 10, Daniel tem essa visão quando ele está à beira do rio Tigre. E Deus então faz ele ter todas essas visões do capítulo 10, 11 e 12. Agora, Deus faz Daniel voltar para o espaço geográfico onde ele estava. Então eu, Daniel, olhei, e eis que estavam em pé outros dois, um de um lado do rio e outro do outro lado. Daniel volta para onde ele estava e ele percebe que agora há dois personagens importantes nessa história. De cada lado do rio há um anjo. E no meio desse rio há aquele anjo superior do capítulo 10, que nós entendemos que não faz referência ao Cristo, o homem vestido de linho, que é um ser glorioso, um anjo majestoso que reflete a glória de Deus, e ele se encontra no meio do rio, versículo 6. E esses dois anjos que estão ladeando
o rio, perguntam para esse ser glorioso de vestidos de linho fino: quando se cumprirão estas maravilhas? A pergunta deles é sincera. Quando essas coisas que foram mostradas vão acontecer? Quando tudo isso que foi mostrado para Daniel vão se cumprir? E esse homem vestido de linho dá a resposta. Versículo 7. Ouvi o homem vestido de linho que estava sobre as águas do rio, quando levantou a mão direita, e aqui ele faz um juramento ao Senhor. Ele levanta as mãos direita e esquerda e jura por aquele que vive eternamente. E quando vai ser o cumprimento disso? Vai acontecer depois de um tempo, 2 tempos e metade de um tempo. E aqui nós temos um problema. O que é isso? O que esse um tempo, 2 tempos e metade de um tempo representa? Muitos, no afã de responder, vão dizer 3 anos e meio. 1 tempo, 2 tempos, meio tempo, 3 anos e meio. Mas mais importante do que nós tentarmos decifrar isso, parece-me que há aqui uma progressão bem simples para você entender. De 1, a gente vai para 2. De 2 a gente vai para quantos? Vai para 3? A gente vai para 4. De 4 a gente vai para quanto? 8. De 8 a gente vai para quantos? 16. Isso se chama uma progressão. O que o anjo está dizendo para Daniel basicamente é: o mal, Daniel, vai crescer. Ele vai começar em 1, ele vai para 2, mas quando ele estiver indo para o 4, ele vai ser quebrado. Ele vai sofrer uma queda, ele não vai conseguir alçar para mais e mais maldade, porque o próprio Senhor vai romper com a maldade. Então ele começa 1, 2, quando ele está aumentando, Deus faz o mal ruir. E então ele está dizendo para Daniel: Daniel, sabe quando essas coisas vão acontecer? Quando o mal estiver subindo. Quando houver maldade acima de maldade. Quando parecer que as coisas estão de mal a pior, Deus virá e dará fim ao mal. É exatamente o que a gente viu na semana passada em 2 Tessalonicenses 2, quando somos apresentados por Paulo ao homem da iniquidade. Ele vai começar a crescer, ele vai começar a se desenvolver, mas o texto diz: e Deus, com o sopro da sua boca, destruirá a esse mal. Então a pergunta é: quando isso vai acontecer? O mal vai estar crescendo, Daniel. O mal vai estar tomando volume, mas o Senhor vai vir e não vai deixar que ele progrida, mas o próprio Senhor vai barrar a ação do mal. E a pergunta é: nós, como estaremos diante disso? O versículo continua no versículo de número 7. E quando se acabar a destruição do poder do povo santo, estas coisas se cumprirão. Como que vai estar a vida do povo santo? Aparentemente destruídos. Aparentemente enfraquecidos. O mal crescendo, o povo santo se enfraquecendo, e Deus vem com mão poderosa, quebra o jugo do mal e liberta o seu povo. Geralmente nós queremos que a coisa fosse diferente, que o mal ficasse estancado, estagnado, e o povo de Deus fosse sempre avante. Mas aqui Deus está dizendo: não, quem vai crescer é o mal, vocês vão aparentemente declinar. Mas aí, quando eu estava pensando sobre isso, eu me lembrei de Mateus 16, 18. Sabe o que Mateus 16, 18 conforta o coração da igreja? Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Então, por mais que a igreja parece estar apanhando do mal, a certeza que nós temos é que o dono da igreja mantém a igreja de pé. O Senhor Jesus não desistiu da igreja, e não há inferno que possa prevalecer contra o povo de Deus.
Não há portas do inferno que venham com força para destruir a igreja, porque Deus é quem barra o poder do mal. Então, Daniel ouve essa explicação. Mas eu e você somos mais parecidos com Daniel do que você imagina. Olha o versículo 8. Eu ouvi, porém não entendi. A gente também não é igual Daniel? Olha, eu ouvi a explicação desse homem, mas não entendi. E Daniel, ele replica a pergunta e disse: meu senhor, qual vai ser o fim destas coisas? Ele não entendeu o que estava acontecendo. Quando vai ser? Sabe qual é a resposta no versículo 9? Ele respondeu: vai, Daniel, porque estas palavras estão encerradas e seladas até o tempo do fim. Em outras palavras, é como se ele dissesse: Daniel, você não precisa saber tudo. Daniel, você não vai saber de tudo. E isso é para nós também. A gente não sabe e nunca vamos saber de tudo. Por mais esforços que a gente tente para desvendar, é como se nós andássemos no escuro ou numa densa neblina. Nós não precisamos saber de tudo. E não existe nenhum expert, teólogo ou estudioso que possa bater no peito e dizer: pode perguntar o que você quiser que eu sei tudo. Isso não existe. E é exatamente o que o anjo está dizendo para Daniel: Daniel, você quer saber? Mas não é para você saber isso. Não é para você saber. E nós perguntamos também: o que é isso? E a resposta é a mesma. Você não precisa saber com detalhes de todas estas coisas. Não cabe a você saber de tudo. Mas ele ainda, mesmo em meio à neblina, parece que ele dá uma pitada de explicação para Daniel. Olha, Daniel, o que você precisa saber mesmo? As coisas que você tem que se atentar. Versículo 10. Muitos serão purificados, embranquecidos e provados, mas os perversos procederão perversamente, e nenhum deles entenderá, mas os sábios entenderão. O que ele está querendo deixar claro? E ele continua: depois do tempo em que o sacrifício diário for tirado e posta a abominação desoladora, haverá ainda 1290 dias. Bem-aventurado o que espera e chega até 1335 dias. Parece mais difícil ainda. Parece mais difícil do que simplesmente explicar que é um tempo, 2 tempos, metade de um tempo. Mas o que isso quer dizer para Daniel? Daniel, o que você tem que saber é que nesse tempo de angústia, muitos serão salvos. Nesse tempo de perseguição e de lutas, Deus vai continuar purificando um povo para si. Deus vai continuar salvando gente. Não é isso que a gente vê? Em meio a essas lutas da vida, Deus não continua salvando gente? O evangelho não continua sendo pregado? Deus não continua alcançando pessoas de todos os lugares do mundo e chamando para si? As lutas não querem dizer que Deus parou de agir, mas Deus continua em ação. Deus continua salvando pessoas. Você acha que essa pandemia parou Deus de salvar gente? Pelo contrário, Deus continua salvando pessoas no meio da dor e do sofrimento. Pessoas em luto, muitas vezes, confiam em Deus e entregam a vida ao Senhor. Pessoas nos sofrimentos mais indizíveis continuam sendo alcançadas pelo poder do céu. Mas ele continua dizendo mais: os perversos, Daniel, vão continuar sendo perversos. Eles vão continuar agindo como é o caráter deles. Eles vão continuar fazendo as suas ações más. E eles vão como que tateando, procurando a verdade. Mas eles não vão entender. Eles não vão encontrar a verdade, mesmo que a verdade esteja diante deles, mas eles são cegos e eles não vão compreender. É exatamente isso que ele está dizendo. Muitos serão purificados, embranquecidos e provados, mas os perversos procederão perversamente e nenhum deles entenderá. E sabe o que os nécios fazem para tentar entender? Eles criam verdades para si mesmos. Ao invés de buscarem a verdade e a sabedoria da palavra,
eles criam as suas próprias verdades. Não é isso que a gente experimenta nos nossos dias? Quantas verdades existem? E o que eles dizem? Você crê na sua verdade e eu creio na minha e a gente está bem. Mas a Bíblia não fala isso, porque a Bíblia, o próprio Cristo afirma que eu sou o caminho, eu sou a verdade. E quantas verdades existem então? Uma verdade. E essa verdade é absoluta e contém-se e está presente no Senhor. Cristo é a verdade. Mas perceba que, diante disso, até que chegue o fim, os perversos vão continuar agindo como eles são. Eles vão criar as próprias verdades, mesmo com a revelação para eles. Eles não podem ler a mesma coisa que nós estamos lendo? Está diante deles, mas eles são cegos e não conseguem ver a verdade, porque a verdade é luz para o caminho daquele que crê em Deus. Não é isso que nós lemos lá no Salmo 119? Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. É luz para o caminho de quem? Para aquele que é sábio. Que é exatamente o que continua o versículo 10. Os perversos não vão entender, mas os sábios entenderão. Os sábios vão compreender o que está acontecendo aqui. Versículos 11 e 12 aparecem dois números difíceis, 1290 e 1335. Mas assim como a gente tem lido o profeta Daniel, mais importante do que tentar entender o que são esses números, porque Daniel já levou uma ali, né? No comecinho, Daniel, vai, você não vai entender tudo, e para nós também é a mesma coisa. Você não vai entender tudo o que está acontecendo aqui, mas você tem que saber o essencial. E o que esses números muito específicos querem dizer? Eles querem expressar que Deus tem prazo fixo e determinado para todas as coisas que acontecem debaixo do sol. É exatamente quando a gente vai lá para Eclesiastes 3, e o que ele fala? Há tempo para todas as coisas debaixo do sol. Deus não vai enviar sofrimento extra, mas esses números 1290 e 1335 é Deus deixando. Eu tenho prazo fixo para todas as coisas que vão acontecer. Daniel, sossega o seu coração, eu sei o que eu estou fazendo. Você acha que essa pandemia ela não vai ter uma hora que vai ter que parar? Você acha que Deus olhou da eternidade e disse: esse negócio de pandemia está resolvendo, olha quanta gente está me buscando, vamos dar uma esticada para ver até onde dá? Deus não age assim, mas Ele simplesmente tem datas certas. O tempo da angústia vai chegar no fim, a oposição do povo de Deus vai terminar, vai acabar. A gente tem que saber que todas essas verdades nos levam a uma única expressão: amém, volta Senhor Jesus. Concretiza todas estas coisas. Lembrando-se do que eu li na liturgia, Romanos 8,18, mais uma vez, porque para mim, eu tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. Paulo, ele nos ensina que a angústia que a gente vive é pequena se comparada com a glória que está por vir. É pequeno o que nós estamos experimentando nesse mundo. Se você vive 70, 80, 90, 100 anos, quando é muito, comparado com eternidade, o que é 100 anos com eternidade? O que são 80 anos comparados com eternidade? Olha o que Paulo está falando. Você sofreu por 80 anos da sua vida, agora você vai gozar de uma eternidade com o Senhor. Então ele se apropria dessa verdade e diz: o sofrimento do presente, por mais difícil que seja, ele não se compara ao que vai acontecer comigo, com você na eternidade. Porque Deus tem prazos fixos para essas coisas. E tudo isso tem um objetivo: levar eu e você a adorar ao Senhor. Isso nos empurra para a adoração. E por fim,
o versículo de número 13. Tu, porém, segue o teu caminho até o fim, pois descansarás, e ao fim dos dias te levantarás para receber a tua herança. Terminam as visões, e a ordem para Daniel é: Daniel, não para. Não é para você olhar para essas revelações e ficar perplexo e parado. Mas segue a vida, Daniel. Continua marchando. Continua caminhando. Continua seguindo avante, Daniel. Não para. Mas vai. Continua a sua peregrinação, Daniel. Continua caminhando e vai até o fim. Porque lá no fim, eu vou te dar duas coisas: descanso e herança. Quando as revelações de Deus são dadas a nós, não é para nós ficarmos de braços cruzados, olhando admirados para elas, mas pelo contrário, é para nós nos apropriarmos dessas verdades, encher o nosso coração de esperança e de perseverança e continuarmos a vida a partir disso. Não somos chamados ao comodismo, mas somos chamados a continuar avançando e indo dia após dia, até o fim. Porque depois que o fim chegar, depois quando a peregrinação difícil acabar, vai haver um tempo em que nós vamos descansar no Senhor. Haverá um tempo onde a dor vai cessar, que a perseguição vai chegar no fim, que a luta vai ser interrompida, que toda lágrima vai ser secada, e esse descanso será dado em recompensa como herança por fidelidade, obediência e resistência. É isso que Deus está dizendo para Daniel: Daniel, não fique boquiaberto, vai, segue o seu caminho até o fim. Quando eu disser, acabou para você, Daniel, chegou o seu fim, Daniel, agora você vai descansar, e você vai receber a herança das minhas mãos. Eu vou coroar você, Daniel. Não é belo Daniel terminar assim? Daniel já é um homem de mais de 80 anos. Um homem que ainda sofre pelo seu tempo, que chora pelo seu povo que está vivendo oposição. E Deus diz: Daniel, coisa pior vai vir. Mas continua caminhando, Daniel, não olha para trás. Porque vai chegar o momento que eu vou te dar descanso. E eu vou dar a recompensa, porque você se manteve fiel, íntegro e obediente a mim. É essa a palavra que Deus diz para mim e para você em meio à tormenta da vida. Não para ficar olhando para a dificuldade, porque a gente é bem assim, diante da dificuldade a gente para. Deus fala: não, continua, eu não mandei você parar, eu mandei você continuar marchando. Não é isso que a Bíblia fala no Antigo Testamento? Diga ao povo que marchem. É isso que Deus está dizendo para a sua igreja: continua marchando. O mal está crescendo, a dificuldade está crescendo, mas continua marchando, porque vai chegar o tempo do fim. Vai chegar um tempo, 2 tempos, metade de um tempo. Vai chegar os 1290 dias, vai chegar os 1335 dias, vai chegar. Continua caminhando e foca no descanso e na herança que o Senhor vai te dar. Não desvie a sua atenção dessas coisas. E para a gente encerrar Daniel, o que a gente aprende com isso? A primeira coisa, a Bíblia não anestesia o nosso sofrimento. Não ache que você vai ler a Bíblia e a Bíblia vai passar paninho molhado no seu sofrimento. Não, a Bíblia vai dizer: é assim mesmo. O sofrimento faz parte. Você ainda vai ter que enterrar gente que você ama. Você ainda vai ter que lidar com o desemprego. Você ainda vai ter que lidar com oposição à sua fé. Você ainda vai ter que lidar com discórdia. Você ainda vai ter que lidar com muita coisa. O mundo, ele prega outra mensagem. Qual é a mensagem do mundo? Conforto, bem-estar, prosperidade, conquistas. Ninguém está dizendo que essas coisas são boas. Não são boas. Elas são boas. Mas apesar disso, não nos isenta.
de passar por tribulações, provações, dificuldades e todo tipo de problema na vida. Então a Bíblia não vai anestesiar o seu sofrimento. A Bíblia não é uma grande caixinha de preciosas promessas, mas a Bíblia vai poder mostrar a você como as coisas são nua e crua. Mas a gente aprende também pela Bíblia que o remédio para o povo é somente Deus. A gente não ancora a nossa vida nos valores desse mundo. A gente não ancora a nossa confiança nos valores e padrões desse mundo. Pelo contrário, a gente confia e depende de Deus. A gente não fica anestesiado para evitar o sofrimento. Pelo contrário, o remédio para nós, nesses dias maus, é o Senhor. Só Ele pode nos prover de segurança e socorro. Mas isso não quer dizer que Ele vai nos livrar de passar por problemas. Mas Ele vai fazer eu e você passar vitoriosamente dentro do problema. É assim que Deus trabalha. A gente aprende, a partir do capítulo 12 de Daniel, que a gente não vai saber tudo. E está tudo bem. E está tudo bem a gente não saber tudo. Nós não somos capazes de compreender toda a revelação. Há coisas que Deus simplesmente colocou aqui e disse: não interessa você saber. Quando Deus fala com Paulo, Ele fala: Paulo, você não vai registrar o que eu estou falando para você, porque eles não têm que saber. Há em Apocalipse vezes que Deus fala com João: não registra, porque eles não precisam saber disso. Então, há muita coisa que a gente não vai conseguir explicar minuciosamente, mas não precisa, sabe por quê? Porque o que a gente precisa saber é que Deus está no controle e já basta. Já basta saber isso e que no momento exato, os sábios entenderão e isso vai servir de consolo. Daniel não entendeu, mas eu e você conseguimos adentrar um pouquinho e ver que isso é esperança para nós, que isso é confiança para o povo de Deus. E por fim, que a gente continue marchando, confiantes no descanso e na herança que estão por vir. Então, o sofrimento está aí, irmãos. As lutas estão aí diante de nós. Não é para você cruzar os braços, mas é para você continuar vivendo. Assim como Deus ordenou a Daniel, continua vivendo, Daniel. Não fica parado diante disso, marche. O fim vai vir e eu é quem vai dar descanso para você. Você não vai encontrar descanso nesse mundo. Você não vai encontrar uma rede debaixo de 2 coqueiros para você ficar relaxando. Não, esse mundo não vai dar isso para vocês. Quem vai dar sou eu. Mas eu vou dar no fim. Não é nem no começo, nem no meio, mas é no fim. No fim, você vai receber descanso e você vai receber a herança que eu tenho para dar para você. E isso nos faz lembrar do próprio Cristo como modelo de trajetória. A vida de Cristo foi munida de bem-estar nesse mundo? A vida de Cristo foi de confortos? A vida de Jesus foi de bem-estar, de riquezas e de glória? Não, a vida de Cristo foi como? Humilhação. Mas depois de humilhado, Deus o exaltou. A minha e a sua vida é exatamente assim. Pisados e humilhados, sofrimento atrás de sofrimento. Parece que você acabou de sair de um sofrimento, já vem outro. E você não vê fim. Mas porque você não vai ver fim mesmo, até que o fim chegue. Nós vamos passar por sofrimentos e humilhações. Mas depois disso, a glória. E estaremos com o Senhor Jesus por toda a eternidade. Não consigo pensar uma maneira melhor para Deus encerrar o livro de Daniel do que uma palavra de esperança para o peregrino que está fraco. E é exatamente assim que essa palavra nos encontra. Nos sentimos fracos diante das lutas da vida, nos sentimos enfraquecidos. E Deus termina dizendo como? Calma, vai acabar. Vai acabar. Eu vou dar um basta. E você vai estar comigo para sempre.
no descanso que eu preparei para você, no novo céu e na nova terra. Amém? Quero convidar o ministério de louvor para nós cantarmos mais uma vez aquela música. Há momentos que na vida nós pensamos em olhar atrás. O que a gente tem que fazer? E clamamos o nome de Jesus. Ele nos ajuda a carregar a cruz.